A depressão na infância e adolescência é hoje em dia considerada um problema grave, que interfere com as fases de desenvolvimento, afeta as atividades do dia-a-dia, a qualidade de vida e causa danos a nível emocional e social. Demonstrar tristeza ou raiva de forma isolada e passageira, sobretudo em situações onde existam perdas ou frustrações, é normal. Mas dependendo da intensidade, persistência e da presença de vários sintomas, podem ser indícios de um quadro depressivo. Infelizmente, estas crianças ou adolescentes são muitas vezes consideradas apenas desatentas, com dificuldade para entender explicações, crianças hiperativas, agressivas ou com tendência para comportamento antissocial. Muitas crianças e adolescentes depressivos surgem inicialmente nas consultas devido a outros problemas não identificados como depressão, sendo apenas posteriormente diagnosticados. Os sintomas ou sinais mais comuns aos quais devemos estar atentos variam um pouco de acordo com a faixa etária. Nas crianças, por exemplo, os sintomas podem ser físicos, como dores de cabeça ou dores abdominais. Podem apresentar expressão triste, choram com facilidade, demonstram ansiedade de separação, fobias, irritabilidade, baixa autoestima, isolamento, alterações do sono, fadiga, diminuição do apetite, agitação psicomotor ou hiperatividade, declínio no desempenho escolar e perda de prazer em brincar ou ir à escola. Nos adolescentes, os sintomas são mais parecidos com os adultos. Apresentam muitas vezes irritabilidade, humor deprimido, explosões de raiva, desmotivação e desinteresse, isolamento, dificuldades de concentração, sentimentos de desespero ou culpa, perda de energia, baixa autoestima, problemas graves de comportamento, alterações do sono e ideias ou tentativas de suicídio. Como podemos constatar, os sintomas são muito variados, o que dificulta o diagnóstico. De facto, diagnosticar depressão em crianças e adolescentes é ainda mais difícil do que diagnosticar depressão em adultos. As crianças têm mais dificuldade em verbalizar o que sentem, não conseguem identificar que não estão bem e raramente pedem ajuda ou queixam-se sobre estas situações. Também dificulta o diagnóstico o facto de alguns sintomas serem diferentes da depressão nos adultos. Há igualmente muitas vezes comorbilidade, ou seja, existem também outras patologias e, por último, sintomas que se manifestam de uma forma mascarada. Para conseguirmos identificar ou pelo menos suspeitar destas situações nos mais jovens, devemos estar atentos à comunicação não verbal, como a expressão facial, o olhar, a postura corporal e a mudanças de comportamento. É importante deixar claro que não é necessário apresentar todos os sintomas aqui referidos e também que os sintomas não devem ser considerados de uma forma isolada, mas sim em conjunto. Nos casos em que a criança ou adolescente apresentem um número significativo destes sintomas de uma forma persistente e com grande intensidade, deve ser levado a um profissional para um diagnóstico adequado.